a morte dos valores, uma vida coisificada. Nós estamos vivendo um período em que a pessoa deixou de ser o alvo e as coisas tomaram lugar. Os relacionamentos não são mais relacionamentos pessoais, são relacionamentos de negócio. Nós nos perdemos nessa cultura da coisa. É bom relembrar isso, Vidigal, que há valores mais importantes. Este final de semana, Deus esteve falando conosco sobre sacerdócio. Era para falar sobre sacerdote, profeta e rei, o homem, mas não saímos do sacerdócio, não saímos da casa espiritual do Santíssimo Lugar, mas foi um momento muito precioso, quando Deus tocou nos nossos corações para ver o que significa esta vida do Espírito, essa entrada da sublimidade de Cristo em nosso espírito. Durante uns dias aí, quase um mês, o Mário Rocha falou comigo: pastor, e eu comecei a buscar e pedir ao Senhor, e me preparando, e estudando, e fiz uma porção de anotações. E há 3 dias antes da sexta-feira, eu estava no banheiro tomando meu banho, já 11 horas da noite, minha esposa estava lá dentro, e enquanto eu tomava banho, veio a luz na minha mente, uma clareza do que eu tinha que falar, e vieram os pontos assim. Eu corri, me enxuguei, vesti o pijama, deitei na cama e peguei uma folha de papel e comecei a anotar tudo aquilo que veio. No papel está tudo assim fora da ordem, porque como eu vinha colocando aí. E o Senhor foi tratar conosco. Eu sei que a minha vontade tem que se render à vontade de Deus. Você, quando joga a sua vontade dentro da vontade de Deus, a vontade de Deus toma a sua. E hoje nós estávamos vendo o seguinte: o rio Amazonas, que começa lá no Peru, antigamente não era, mas agora já chegaram as fontes lá, a nascente do rio, hoje o maior do mundo, vai alargando, até que ele fica aquele mar tremendo. Mas quando ele chega no mar, no Oceano Atlântico, ele entra no oceano e desaparece. Toda aquela força, água doce, chega lá, vira água salgada. E depois o mar evapora e volta com água pura e torna a encher o Amazonas. E lá vem ele outra vez. Eu lanço a minha vontade na vontade de Deus, voluntariamente. E Deus, pela sua maravilhosa graça, faz com que até a minha vontade, que está rendida à vontade de Deus, seja feita. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. E o Senhor mexeu com cada homem que estava lá. Eu sei que Ele tem um projeto para que nós vivamos em família, como sacerdotes de Melquisedeque, não sacerdotes de Arão
e nem sacerdote levítico, sacerdotes da ordem de Melquisedeque, daqueles que receberam do Senhor o pão e o vinho, símbolos da morte e ressurreição de Cristo. E vamos continuar. Vamos continuar vendo que nossa vida tem que ser uma vida de quebrantamento. Colossenses capítulo 3. Capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Bendito Pai, fala ao nosso coração, aos nossos corações, pela Tua palavra. Remove os obstáculos das nossas mentes, os nossos conceitos e preconceitos, aqueles obstáculos malignos. Este lugar é Teu, e Tu tomas conta de todas as pessoas que entraram aqui para serem tratadas pelo Teu Espírito Santo. Nós clamamos ao Senhor por vidas que sejam libertas, salvas, edificadas pelo Senhor. No nome de Jesus. Amém. Nós temos tratado aqui nessa caminhada destes 5 peças, as 5 roupas da vestimenta cristã. Revesti-vos de quê? De misericórdia, o modo de vida, viver misericordioso. Se nós não formos misericordiosos, nós não somos filhos do nosso Pai. Sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Misericórdia é aquela atitude de não dar à pessoa aquilo que ela merece. O que você e eu merecíamos? O que você e eu merecíamos? Se você acha que merecia o céu, você é muito presunçoso e orgulhoso. Porque como pecadores, mesmo que você não tivesse cometido um só pecado, você é portador de uma natureza rebelde contra Deus. O nosso Deus é o nosso ego, é o nosso próprio eu, orgulhoso. Então não tem jeito. Jó nunca cometeu faltas. Ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem que temia a Deus. Ele se desviava do mal, mas a justiça dele era dele mesmo. E a justiça do homem está poluída pelo egoísmo humano. Então não serve. É uma justiça podre, que tem direitos, que é arrogante, que é orgulhosa. Quando faz uma coisa quer ser visto, quer ser reconhecido, quer ser aplaudido. Nós somos assim. Todos nós. Uns mais, outros menos. É só uma questão de grau, mas a doença é coletiva. Da cabeça aos pés, nós estamos todos podres. É pesado isso? É pesado, mas é a verdade. Agora, Deus, com a sua misericórdia, não nos dá o que nós merecemos em Cristo.
Eu tinha, com certeza. Eu estava lá em São Paulo a semana retrasada e conheci um pastor. E eles estavam contando que um dia uma irmã chegou para ele e disse: pastor, nós estávamos com tanta saudade do senhor, o senhor passou tanto tempo fora daqui, olha, nós estamos com tanta saudade do senhor, que Deus dê ao senhor tudo o que o senhor merece. Ele disse: irmã, por amor de Deus, não diga isso, não diga isto. Se Deus me der tudo o que eu mereço, eu estou perdido. Que Ele me dê por sua misericórdia. Este é o modo de nós vivermos. Se você foi alcançado pela misericórdia do Senhor, você tem que ter misericórdia para com aqueles que ainda não foram alcançados. Você tem que ter misericórdia para com aqueles que estão presos nas garras infelizes do pecado. Nós criticamos, nós zombamos, muitas vezes de pessoas que trazem traços de problemas de personalidade, pessoas que foram violentadas, pessoas que tiveram problemas morais e nós chegamos para cima delas, às vezes com atitudes tão duras. Pensa na misericórdia. É uma roupa, é a roupa de fora, é a mais externa. Domingo passado nós vimos aquela roupa linda, a benignidade. Benignidade é antes da bondade. Eu posso agir com bondade externa, mas sem benignidade interna. Eu posso dar uma esmola como um ato bondoso, mas sem um espírito de benignidade, apenas por dever, ou às vezes por interesse, quem sabe por medo. O ato externo é bondoso, mas a atitude interna não é benigna. A benignidade é uma roupa mais interior, em que você age, que nós agimos, movidos pela graça de Deus, em direção do outro. Agora, chegamos à terceira roupa, a humildade. Humildade é uma palavra muito preciosa. Essa palavra tem a mesma origem de homem. Mesma origem. Homem, humano e humilde tem o mesmo radical, a mesma raiz, que é humus. O que é humus? Terra. Terra. O que é um ser humano? O que é um ser humano? É um homem. O que é um homem? É um pó que anda. É um pó que se movimenta, que tem fôlego de vida no nariz. Mas quando esse fôlego da vida que sai pelo nariz cessar, essa casca toda, seja ela com 200 quilos, 100 quilos, ou 20 quilos, vai tudo se transformar em pó, em terra, em materiais orgânicos e inorgânicos. Nós somos humus. Então, humus é terra, humano é a terra de pé, e humilde. O que é humilde? É o humano que se reconhece pó. Tapeinos, no grego, significa aquele que está mais próximo da terra. Humilde, aquele que está mais próximo da terra.
Quem é que sofre mais com a queda? Quem está mais alto ou quem está mais baixo? Quem está mais alto. Daqui de cima, se eu levar um tombo, é mais difícil. Para cá, para cá, para cá, descer. Pode vir cá atrás. Aqui a queda aqui fica mais difícil. A cardiologista, que eu não tenho ido lá ultimamente, está aqui na frente. Eu podia cair no colo dela, do marido dela aqui, próprio pé. Não fazia tanto efeito. Quanto mais baixo, menos perigo. Quanto mais alto, mais perigo. Aquele que quer se elevar, tem grande perigo de cair. Aquele que se rebaixa, não se rebaixa. Rebaixar não é humildade. Rebaixar é chamar atenção. Rebaixar não é humildade. Humildade é reconhecer que você é pó. É só isso. Que você depende de Deus. Que Deus é tudo. E que você sem Deus é apenas um mortal que vai chegar um dia. Humildade não é você se depreciar. É você reconhecer que tudo vem de Deus e que você depende tudo de Deus. Ainda há pouco o João estava cantando aqui, e esse instrumento aqui não estava funcionando porque havia um problema de um cabo. Não passava energia para entrar no violão. Como o nosso espírito está morto, se não houver a vivificação por meio de Cristo no nosso espírito, não passa energia de Deus para nós. E nós ficamos aí andando pela nossa alma. E arrogantes. Você sabe quem eu sou? Vocês já encontraram pessoas assim? Já encontraram com pessoas assim? Você sabe quem eu sou? Vocês nunca olharam no espelho? Nós temos direitos demais. Agora eu queria que você observasse aqui o que? No Velho Testamento só 3 vezes aparece a palavra humildade. Só no livro de Provérbios. Não que não houvesse humildade lá, havia também. Mas o povo do Velho Testamento gostava muito de monte. E queria subir para os montes. Eleva os meus olhos para os montes. Era uma ideia ainda de que Deus iria estar nos altos. Ele está no alto, mas a Bíblia diz que Ele está no alto e sublime, mas está com o abatido e quebrantado de espírito. E enquanto o homem sempre buscou subir, Deus se manifestou descendo e revelando-se na sua humildade. Humildade é ficar perto da terra. Deus se tornou um terreno e se tornou um terreno sem direitos. Ele disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do meu Pai que está no céu. Só que a vontade do Pai que está no céu era a vontade dele. Aqui é uma coincidência de vontades. A vontade do Pai era a vontade do Filho, a vontade do Filho era a vontade do Pai. A vontade do Pai e do Filho era a vontade do Espírito Santo. A vontade do Espírito Santo era a vontade do Pai e do Filho. Havia uma coincidência de vontades, por isso não há conflitos. A compreensão, isso chama-se humildade. Aqui dentro da Trindade, eles se respeitam e se trocam entre si uma só vontade. E humildade é você deixar de ser soberbo e voltar para o chão. Quem é você? Eu sou pó, amado por Deus, em que Ele veio habitar em mim. Não tenho nenhum direito,
mas tenho todos os privilégios do mundo. Sou filho de Deus. Vamos então ler 3 textos de Provérbios. Primeiro, Provérbios capítulo 18, verso 12. 18, 12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Antes da ruína, o que acontece? Gaba-se. O que é gabar? Alguém sabe? Gabar. Hein? Exaltar. Se achar. Se achar, gaba-se. O gabolento, o gabolador, é aquele que gosta de falar de si, dos seus feitos, das suas realizações, das suas coisas. Ele tem um prazer assim terrível de falar dele mesmo. Ele até diz: falem mal, mas falem de mim. Falem. É o gabolento. Ele gosta disto. Mas a Bíblia diz aí nesse versículo: antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. A humildade vem na frente. Baixa. Abaixa. Abaixa mais. Abaixa até chegar no chão, porque no chão não tem perigo de tropeçar. No rés do chão. A porta do reino de Deus não tem escada. A porta do reino de Deus é no rés do chão. Entra o velho e o aleijado. Entra a criança e aquele fraco. Entra porque não tem lugar para tropeçar. Cristo desceu na sua humilhação para tirar toda a nossa vaidade, toda a nossa soberba. Qualquer pessoa que alimente uma ideia superior a ser pó está envolvido com um perigo muito grave. Muito grave. Vamos ver Provérbios 11, 2. Em vindo a soberba sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Olha só, em vindo a soberba, o que vem? A desonra. Quando você viu uma pessoa blasonando, depois procura no Aurélio. Quando você viu uma pessoa conversando muito sobre si, fazendo muita coisa assim, pode saber que tem algum buraco aí para ele entrar nesse fosso. Vai cair em algum lugar. Vai cair. Mas a humildade, na humildade está a verdadeira sabedoria. Vamos ler ainda Provérbios 29 e 23. Provérbios 29 e 23. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Ó, o que a soberba do homem faz? O que a soberba do homem faz? Abaterá. Essa palavra aqui é semelhante àquilo que acontece com o boi quando entra no abatedouro. A soberba do homem, pá. Eu já contei muitas vezes, mas vou contar mais uma vez, a historinha que minha mãe contava quando a gente era pequeno. Pedro Cem. Quem era Pedro Cem? Era um homem que tinha, de tudo ele tinha 100.
ele tinha 100 fazendas, ele tinha 100 lojas, ele tinha 100 navios, tudo que ele tinha 100, nas fazendas ele tinha 100.000 cabeças de gado, tudo era 100, mas um dia veio um revés parecido com o revés de Jó, e o Pedro 100, que tinha de tudo 100, ficou sem nada, perdeu tudo. E aí ele teve que pedir esmola na praça da cidade. Então ele pedia esmola assim: dê uma esmolinha a Pedro 100, que ontem teve e hoje não tem. Se quiser dá, dê. Se não quiser, vá para o inferno. Ele perdeu tudo, menos a soberba. Viu? Perdeu tudo. Mas o problema dele era ele. A soberba não existe só no rico. Ela está no pobre, está no rico, está no importante, está no desqualificado. Ela está no bonito, ela está no feio. Ninguém escapa dessa coisa. Vaidade, soberba, arrogância. E aí é por isso que às vezes na misericórdia do Senhor, Ele permite que algumas coisas difíceis aconteçam na nossa vida para nos quebrantar. Por causa da misericórdia dEle. Às vezes Ele diz assim: Satanás estava passeando na terra, tinha vindo veranear aqui na terra. E aí ele chegou lá quando os filhos de Deus estavam indo para conversar com o Senhor no céu. E estou falando do primeiro capítulo de Jó. Satanás veio também e Deus disse assim: de onde tu vens? O que tu estavas fazendo? Ele disse: eu venho da terra, eu estava passeando por ela. Você pode imaginar o diabo passeando. É que não tinha muita coisa para fazer, já estava todo mundo dominado. E aí Deus pergunta: você viu o meu servo Jó lá? Porque não há ninguém na terra, homem justo, íntegro e temente a mim, e que se desvia do mal. Mas meu amigo, se eu fosse amigo de Deus daquele jeito, eu não queria que Deus fosse meu amigo. Se for pensando no problema aparente. Deus chamou a atenção de Satanás para um servo que era justo, que era íntegro, que era temente. Com que finalidade? Deveria haver alguma coisa que Deus queria tratar. É que para salvar um pecador sórdido como ladrão na cruz, foi só um tapa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas para salvar um justo, arrogante, é difícil. Ele não se quebranta. Ele é arrogante. Preste atenção, do capítulo 4 até o capítulo 32 de Jó. Ele passou o tempo todo se justificando. E acusando Deus. Até que Deus apareceu a Jó. E quebrantou Jó. Irmãos, eu tenho observado que o nosso problema, o meu problema, é que eu sou muito soberbo. E às vezes ela vem disfarçada de humildade. E quando alguém me critica, eu fico magoado. Eu fico ressentido. E quando alguém não me dá aquilo que eu acho que mereço, lá vem a autocomiseração. Isto significa que alguma coisa está reivindicando. Isto ainda é traço de orgulho. Agora, o Senhor Jesus nos diz em Lucas, capítulo 14, versículo 11.
Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Presta atenção aqui. Quem é que está falando isso aqui? Quem é que está falando isso aqui? Jesus. Será que ele entende desse assunto? Hã? Presta atenção. Agora repara, de novo, Valdir. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Lê outra vez, Valdir. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Presta atenção na forma gramatical. Todo o que se exalta. Se exalta. É uma voz reflexiva. Todo o que a si mesmo se exalta, o que ele vai acontecer? Será humilhado, voz passiva. Enquanto ele se exalta, alguém vai tratar de humilhá-lo. Voz passiva. Na primeira é a voz reflexiva em que ele faz e recebe a ação. Na segunda, ele só recebe a ação. Ele será humilhado. E aquele que se humilha, alguém vai exaltá-lo. Mas eu não gosto de me humilhar. Eu gosto de me exaltar. E de ser reconhecido. E aí é o meu problema. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Vamos ler Tiago capítulo 4, verso 6. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O que Deus faz? O que Deus faz? Resiste. Resiste a quem? Ao soberbo. Uma vez um irmão deu uma definição que eu gostei. Ele disse: sabe por que o ferro esquenta? Sabe por que o ferro de passar esquenta? Porque tem uma resistência. A corrente elétrica vem ali, passa naquela resistência e aquece. Sabe por que o chuveiro aquece a água? Sabe por quê? Porque há uma resistência. Aquela resistência está ali, a corrente elétrica chega ali, aquece aquela corrente, a água passa lá e aquece. Sabe por que a sua cabeça esquenta? Sabe por que a minha cabeça esquenta? Porque há uma resistência. De quem? De Deus. Deus resiste ao soberbo. A cabeça está quente, está pegando fogo. É Deus resistindo à sua soberba, à minha soberba, à minha arrogância, de achar que eu mereço, que eu sou uma pessoa importante. Quando eu vejo o meu Senhor Jesus descer do céu, este que criou o universo, esse universo lindo, quando eu vejo os teus céus, as obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que tu criaste, quando eu vejo isto, que os céus proclamam a glória de Deus, que coisa mais linda. Lá no Piauí é melhor da gente ver isto, porque lá o céu é o mais lindo do mundo. Não pode existir mais bonito do que aquele céu. Você não acha um lugar para enfiar o dedo assim, dizer assim: aqui não tem uma estrela de tão bordado que está ali. Eu me lembro de uma velhinha lá em Teresina, uma senhora muito espirituosa, que ela dizia assim: meu filho, se o avesso é desse jeito, você imagina o direito. Que coisa linda é este céu, não é? Como você vê, ele criou esses bilhões de galáxias, esses bilhões e bilhões e bilhões de estrelas, e este Deus que criou tudo isto,
entrou num útero materno do tamanho de uma semente, virou um homem para revelar um tão grande amor para você e para mim, que somos bestas, orgulhosos e queremos ser deuses. Humildade é o ser. Enquanto que a misericórdia fala do modo de viver, enquanto que a benignidade fala do modo de fazer, você tem que fazer com benignidade. A humildade fala do modo de ser. Quem é você? Sou pó. Mas sou pó alcançado pela graça de Deus. Aceito por Jesus Cristo, amado, eleito. Aos eleitos, amados e santos, revestivos de ternos afetos de misericórdia. Deus resiste o soberbo, mas dá graça, 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 àquele que se reconhece indigno. Se você tem alguma pendência, olha só, se você tem alguma pendência contra alguém, você e eu, é porque nós temos direitos que ainda não foram rendidos debaixo da soberana vontade de Deus. Ainda estamos criando os nossos direitos para serem reivindicados. Falta-nos humildade. Senhor, eu não posso produzi-la, mas eu sei que Tu és misericordioso e o Senhor pode me revestir desta humildade. Irmãos, vamos ler 1 Pedro 5, de 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingivos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Preste atenção que a coisa que nos faz não nos humilhar é a ansiedade. A ansiedade, doença endêmica do mundo atual. Nós queremos a coisa já. Estávamos conversando essa semana, nesse encontro, com 2 chaveiros. E esses chaveiros estavam dizendo uma coisa: hoje há um peso muito grande que o sujeito quebrou a porta, que o carro trancou, e ele diz assim: vem já. E caminha logo. E o chaveiro corre para lá e corre para cá, corre para lá, para atender os aflitos que não podem esperar. Então um contou uma história muito interessante, que um cara lá ligou para ele e disse assim: você venha, você pode abrir uma porta aqui? Ele disse: posso, mas o senhor poderia esperar meia hora, porque eu estou aqui com vários fregueses aqui. E ele disse: se não vier agora, não precisa vir. E ele, para não perder o cliente, que naquele tempo ele fazia assim, hoje não. Ele já descobriu que tem cliente mandado por Deus e tem cliente mandado pelo diabo. O diabo manda muito cliente para você, cuidado, viu? Por isso, consulte o Senhor. Cada vez que você for pegar um cliente ou um serviço, consulte primeiro o Senhor. Senhor, de quem é esse? De onde ele vem? Da parte de quem? Porque, olha gente,
O diabo manda, e ele vem disfarçado em anjo de luz. Então, ele correu lá, quando chegou lá, tocou a campainha, a moça veio, a empregada disse, olha, entra aqui. Chegou lá, o homem está deitado numa rede, tomando sua cerveja, bem tranquilo, nem olhou para ele. E aí, a moça foi e disse assim, entra aqui, vem aqui no fundo. Ele foi lá no fundo, ele disse, aqui é essa porta, que é para você abrir. Faz 3 anos que essa porta não abre. Mas eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. Por que eu quero agora? Porque minha vontade tem que se cumprir agora. Gente, aquele chaveiro disse assim, eu dei vontade de ir lá e dar um soco nele. Merecia, mas não faz, não deve. Porque não é assim que se ganha homem. Arrogância com arrogância não dá. A Bíblia diz que a palavra dura suscita a ira, mas a palavra branda desvia o furor. Então, queridos, nós estamos aqui vendo ele dizer, os jovens sede submissos aos mais velhos. Outro sim no trato de uns para com os outros, cingei-vos todos. O chefe e o empregado, cingei-vos todos, o pai e o filho. Cingei-vos todos, o governante e o povo. Cingei-vos todos de quê? De humildade. De humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede graça. Senhor, eu não sou humilde, mas eu quero a humildade de Cristo. E na humildade de Cristo eu me acolho diante da tua presença, eu me aproximo diante de ti pela humildade de Jesus Cristo. Nós estávamos conversando com o grupo hoje, ou foi ontem, que Deus, acho que foi hoje, Deus disse que o povo de Israel ia ficar 400 anos numa terra, 400 anos. E depois iria sair desta terra, levando muitas riquezas. Pela indenização natural. Quando uma pessoa trabalha na sua empresa e você manda embora, ou ela vai e sai por alguma razão, você tem que pagar os seus direitos legais. Hoje em dia está uma extorsão. Porque existe uma máquina de fazer negociatas. Inclusive aqui eu vou falar bem alto, não é? Temos advogados, há muitos picaretas de advogados que vivem trabalhando para destruir empresas. Ser empregador hoje no Brasil é um problema. E até, como eu não tenho muita papa na língua mesmo, né? Vamos dizer aqui, nós precisamos como cristãos, você, porque outro dia eu vi um rapaz aqui da igreja que botou outro na justiça. Será que vocês não sabem ter na igreja alguém que cuide dessas coisas para resolver esses problemas? É o que Paulo está perguntando no capítulo 6 de 1 Coríntios. Será que não existe ninguém aí que possa ajudar vocês a resolver essas bobagens? Ou você também não tem a capacidade de perder? Falta humildade. Onde é que eu estava? 400 anos. E aí vocês daqui para frente vão ter que me ajudar, que eu estou tomando um remédio que faz esquecer. 400 anos. Mas Deus disse, vocês não vão sair lá de mal a banana não. E o povo trabalhou 400 anos e Moisés achou que ele ia ser o salvador da pátria, o Sassamutema. Vou lá e vou resolver esse problema. E aí deu o que deu. E aí Deus mandou ele para o deserto para ser desconstruído da sua mentalidade egípcia, de fazer por conta própria. E quando Moisés foi reduzido a nada, e que sobraram apenas as sandálias, e que Deus mandou que ele tirasse as sandálias,
e que ele viu a sarça arder e não se consumir, Deus disse: agora eu te posso mandar, pega o bordão e vai. E você e seu irmão Arão, que ele fazia 40 anos que não via. E Moisés voltou. E chegando lá, Deus começou o processo de quebrantar o orgulho de Faraó e do povo, para que o povo fosse humilhado, ou houvesse humildade de poder dar. Se não houvesse aquelas 10 pragas, o povo de Israel não ia sair de lá e não ia levar a indenização. E aí agora vamos virar para os patrões, munheca de samambaia, mortos de fome, que roubam o salário dos empregados. E Deus bota os olhos nisso também. Viu? Cuidado. Trate bem seu empregado. Não seja mesquinho. Porque Deus olha muito seriamente por trabalho de empregado, aquele que trabalha na sua ceifa, e aqueles trabalhos de viúva. Olha, tem gente explorando viúva. Ó a viúva velha. Viu? Coisa de viúva e de órfão. Sabe, se alguém mexer no que é seu, Deus toma conta. Viu? Por isso pode ficar quietinha no seu canto. Vamos ler Êxodo capítulo 10, verso 3. Eu já acabo, irmãos. Estou acabando. Apresentaram-se, pois, Moisés e Arão perante Faraó, e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando recusarás humilhar-te perante mim? Deixa ir o meu povo, para que me sirva. Até quando, Faraó, você vai resistir humilhar-se? Sabe até quando ele precisou resistir? Até perder o seu primogênito. E o primogênito de todas as famílias egípcias. Que soberba! Que soberba! Mas foi necessário. Se hoje, acho que foi o Paulinho que me perguntou, não sei quem foi, disse assim: se não houvesse aquilo, foi o Joelzinho. Se não houvesse aquela pressão toda, o povo não podia nem construir o tabernáculo, porque não haveria ouro, nem prata, nem cobre, nem as linhas, os tecidos. Mas quando eles chegaram ao fim de si mesmo, esse povo não aguenta mais, manda embora. Já estavam no fim, quebrantados. Aí o povo saiu. Depois ele se arrependeu, veio para trás, e aí o mar comeu eles. Porque com Deus não se brinca. Agora, você é empregado? Humilhe-se diante do seu patrão. Você é patrão? Humilhe-se diante do seu empregado. Você é pai? Humilhe-se diante do seu filho. Você é filho? Humilhe-se diante do seu pai. Você é dono? Humilhe-se diante do seu inquilino. Você é inquilino? Humilhe-se diante do seu senhorio. Não vai pagar tributo. E Deus vai lhe abençoar. A roupa do cristão é a roupa da humildade. Terminando para dizer o seguinte: um senador romano que creu no Evangelho. Senador romano, do tempo do Império, dos Césares. Ele foi levado perante o imperador. Tem a impressão que foi Adriano. E quando ele chegou lá, o Adriano disse: você tem que... O imperador, não vou dizer com toda a convicção. O imperador disse: você vai ter que negar Cristo. Ou então, eu vou... Como é que a expressão é? Retirar os bens. Confiscar. Eu vou confiscar todos os seus bens. Ele disse: que bens?
os seus. Ele disse: eu não tenho. Eu não tenho nenhum bem aqui na terra, eu sou um peregrino. Ele disse: então, eu vou te mandar para uma ilha, para você ficar lá num deserto preso. Ele disse: onde? Onde está essa ilha? E ele citou lá uma ilha. Ele disse: não, lá o Senhor Jesus estará comigo. Então eu vou lhe tirar a vida. Ele disse: que vida? A sua vida. Eu não tenho vida. A vida que eu tenho é de Cristo. Se o Senhor me tirar tudo, eu tenho tudo. Se o Senhor me mandar para um deserto, eu tenho a presença do meu Senhor. E se o Senhor me matar, eu tenho a vida de Cristo. O que eu preciso mais, senhor imperador? E o imperador disse: com um homem desse ninguém pode. Um homem que não tem mais direitos é um homem invencível. É o homem da humildade. Revestivos de humildade. Meu irmão, isto aí é pesado, mas é o nosso caminho. Só para terminar, Miqueias capítulo 6, verso 8, e a gente vai ouvir o meu irmão cantar um cântico maravilhoso chamado O Vaso Novo. Ele te declarou: ó homem, o que é bom e que é o Senhor E o que pede, é que o Senhor... e que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente diante de teu Deus. O que é que o Senhor pede de ti? O que é? Que ames a misericórdia, que pratiques a justiça, não a sua, mas a justiça de Deus, que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e o que mais? Andes humildemente com o teu Deus, diante de seu Deus, diante do teu Deus, ande com Ele. Conte para Ele prazeres e pesares, como canta aquele velho hino. Mostre para Ele as suas dificuldades, seus problemas, suas lutas. Conte para Ele. Ele tem mais interesse em você do que você em você. Porque Ele quer salvar você, de mim, que somos os nossos maiores problemas. Revesti-vos, pois, de humildade. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.